Boa noite, irmãos. Estamos na quarta-feira e geralmente a gente prega em um salmo. Como nós estamos a 25 de dezembro, onde o mundo comemora o nascimento de Cristo, embora Cristo não nasceu nessa época, tudo indica que ele nasceu lá pelos meses de março e abril, em um desses 2 meses, e o Natal foi criado para substituir uma festa pagã de adoração ao Deus Sol. Foi criado pela Igreja Católica, esse Natal do dia 25 de dezembro. Ele já era comemorado há muitos séculos atrás pelos pagãos. Tanto que o Natal de 25 de dezembro é um Natal pagão, não tem nada de cristão. Papai Noel é um bruxo, é um feiticeiro. E ontem eu visitando uma família, e eles estavam vendo um filme de Natal na Rede Globo, e que era que tinha lá? Não tinha nada de Jesus. Tinha rena, tinha Papai Noel, tinha uma bruxa famosa, que é uma atriz, Shirley MacLaine, que ela acredita que o cristianismo está ultrapassado e que agora é a época do esoterismo, da feitiçaria, da bruxaria. Uma coisa, então a nossa mensagem aqui eu intitulei O que esperar de 2025 em diante. O que é que nós podemos esperar, de acordo com as profecias bíblicas, e o que devemos esperar de Deus, especialmente o que Deus espera de nós e o que devemos esperar de Deus. Na realidade, depois que Cristo veio a segunda vez e morreu na cruz, Ele não manda comemorar a primeira vinda, Ele manda comemorar a segunda vinda e se preparar para o retorno dele, o dia do Senhor. É chamado Dia do Senhor. Na ceia do Senhor diz lá que nós devemos anunciar a vinda do Senhor através da ceia do Senhor até que Ele venha. Por isso que você não vê na nossa igreja ninguém comemorando esse Natal de dezembro. Ele não é de Cristo, ele não é da igreja, ele é da Coca-Cola, do Papai Noel, é do Chester. Você nota que toda essa parafernália, essa riqueza, esse brilho, essas comidas, é muito diferente da manjedoura em Belém. Na manjedoura em Belém, talvez faltou até comida para o José e Maria. A determinada hora ele saiu lá tentar comprar alguma coisa, ou até pedir alguma coisa. O que não tinha na estrebaria era comida para a gente. E talvez tivesse alguma comida para os animais. Não tinha um lugar confortável. Talvez a Maria, a mãe de Jesus Cristo, estava deitada em um monte de feno, de capim. Então, o Natal, que é comemorado em dezembro, com essas luzes, com esse brilho, com essa riqueza, não tem nada a ver com o verdadeiro nascimento de Cristo. É um deboche, inclusive. É o contrário. Então, o que é que a gente deve estar pensando nesse final de ano? Não é tanto na primeira vinda, foi muito importante. Foi por causa da primeira vinda que ele teve um corpo e pôde pagar os nossos pecados na cruz. Mas o que a Bíblia diz, olha para o futuro. Olha para o futuro. E o nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 16 a 24. Eu vou usar vários textos. Principalmente, como está pronto para o dia do Senhor, como está pronto para a volta de Jesus. Ele virá a segunda vez. Ele veio a primeira vez e disse que o José e a Maria saíram batendo de porta em porta, mas ninguém recebeu as estalagens, nem para se hospedar. Ou seja, quem mora de aluguel deve ter a experiência que Cristo teve, né? Não tinha nem onde ele ser acolhido, pelo menos na vinda dele. Então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer como é que o crente deve se preparar para a vinda do Senhor.
Portanto, eu quero frisar isso aqui. O propósito da nossa mensagem é dizer que a primeira vinda não deve ser o foco principal e nem a reflexão desse tempo que estão chamando de Natal ou do final do ano. Depois da primeira vinda, o que mais importa é se preparar para a segunda vinda de Cristo, que será em julgamento. A gente vê aí falsos profetas falando que 2025 vai ser o ano do reavivamento, que o Espírito Santo vai ser derramado nas igrejas. O que a gente vê muito nas igrejas é o que a Bíblia profetiza: é apostasia, é engano, é desvio. São uma cambada de falsos profetas e falsas profetisas. Então Paulo, ele, antes de prosseguir aqui, está dando um pequeno respaldo bíblico para o que nós estamos dizendo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, 3 e 9, ele diz o que é que significa o dia do Senhor. Por enquanto nós estamos vivendo o dia do homem. O homem é que acha que dá as cartas por conta do seu dinheiro, da política, da sua influência, da sua tecnologia. Porém, a Bíblia diz: quando chega o dia do Senhor, ninguém impede. Na primeira vinda se cumpriu o dia do Senhor. Deus tinha profetizado o dia do Senhor relacionado com a primeira vinda há 4.000 anos. E o diabo fez tudo para impedir a chegada de Jesus. O Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. O diabo tentou de todas as maneiras eliminar os judeus, porque o Messias viria dos judeus. Então, aqui em 1 Coríntios 1, 13 e 9 diz: graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e todo o conhecimento. Muito crente não percebe que todas as pregações ensinam que ele recebe uma riqueza. Paulo está dizendo: vocês são ricos, nenhum crente é pobre. O que ele tem de conhecimento da verdade do futuro, ele diz: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Porque através da nossa vida a gente vai vendo que a palavra de Deus é confirmada todo dia. Ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta. E aqui diz: esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando. Você está esperando Jesus voltar? Pode voltar agora ou amanhã. Você está preparado? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu devo me preparar para ser irrepreensível. Ou seja, o Senhor não dizer: mas rapaz, que crente desmantelado é você? Que crente cheio de... Lembrei do irmão Antônio Batista. Disse: olha, pastor, você é cheio de nó pelas costas. Você é aquele cara que diz que é crente, mas você vê pouco de Cristo na vida dele. Você vê mais do campo do que de Cristo. Então ele diz aqui: olha, esteja preparado para ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então o dia do Senhor é o dia para o qual nós devemos estar preparados. Não para o dia 25 de dezembro. Mas para o dia do Senhor, que pode ser qualquer dia do ano que o Senhor Jesus volta. Então ele fala desse dia do Senhor que nós devemos estar preparados. Então, em 2 Pedro 3, 8 a 18, ele vai explicar para nós o que significa esperar o dia do Senhor. Você está esperando o dia do Senhor? Na verdade, todo o capítulo 3, ele é muito rico. Mas ele vai falar aqui o que significa esperar o Senhor. Vamos começar do primeiro versículo. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso íntimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador.
se lembrar da profecia, isso é muito importante. Nós estamos vivendo os tempos proféticos. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. E ele diz aqui: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então nós vivemos um tempo de revolta contra Deus, contra a decência, contra a beleza, contra o casamento, contra a família. Diz mais, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Alguns perguntam: tem certo que Jesus ia voltar? Cadê? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele não voltou. Muitos crentes vivem como se Cristo fosse voltar. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Deus passou mais de 100 anos anunciando que ia descer a água do dilúvio, e parecia, o pessoal que chegava para nós: cadê nós? Então dizia haver uma chuva aí, que inundar tudo. Então nas conversas na cidade eles diziam: rapaz, olha, o velho Noé está contratando gente para trabalhar naquela arca dele, aquela embarcação que ele disse que vai flutuar. O velho está doido, mas o velho tem dinheiro, vamos ganhar o dinheiro dele. Então Noé era motivo de piada. Então nós crentes somos motivo de piada quando nós dizemos que esperamos Jesus voltar. Esperamos ser arrebatados. Então, eles perguntam: onde está a promessa? Aí aqui Paulo diz: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. E ele diz no versículo 8: pelas quais pereceu, morreu o mundo de então, conforme Deus tinha profetizado, coberto com as águas do dilúvio. Ele diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o dia do Senhor será dia de julgamento, da perdição dos homens ímpios. Será com fogo. Segundo Tessalonicenses diz que esse fogo cairá sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então, no versículo 8 em diante, ele diz: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus só passou 2 dias, desde da primeira vinda. E diz aqui: o Senhor não retarda, o Senhor não está demorando a sua promessa de voltar, ainda que alguns a tenham por tardia, por demorada. Jesus está demorando em voltar, mas que Ele é longânimo, paciente, até a paciência que é medida em cumprimento. Deus, qual o cumprimento da paciência de Deus? É muito grande. Ele está há 2000 anos, ou mais de 6000 anos, desde que a queda, esperando que homens se arrependam e se convertam. Diz aqui: mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Comece a se preparar para a vinda de Jesus, se arrepender dos pecados, criando vergonha. Aí ele vai falar aqui especificamente: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. O dia do Senhor, na verdade, é mais que um dia cronológico, porque ele começa com a volta de Jesus para pegar, na realidade, ele vem pegar a igreja, ocorre a grande tribulação, aí tem todo aquele programa do milênio, e finalmente, quando ele vai destruir o velho céu e a velha terra, Apocalipse diz que eles vão desaparecer do universo, não existe mais lugar para eles. Diz aqui: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Tchau, desapareceu o espaço sideral. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Isso é o que vai acontecer com esse planeta e com todo o espaço sideral. Havendo pode perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Aqui está dizendo que nós devemos ser pessoas santas, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós os crentes em Jesus, lavados no seu sangue, que temos a herança da vida eterna, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele vai destruir o velho espaço sideral, a velha terra, mas vai fazer novos céus e nova terra. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, para entender aquele texto lá de 1 Tessalonicenses, aquelas instruções que ele dá, 1 Tessalonicenses 5:16, para se preparar para esse dia de Deus, para a volta de Jesus. No versículo 16 até o 24 ele diz: regozijai-vos sempre. Quer preparar para a volta de Jesus? Dê tchau para a melancolia, para a tristeza, para o espírito sorumbático. Tchau tristeza, tchau melancolia, tchau depressão. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou sorrir agora para minhas provações. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Tem poucas coisas que a gente faz sem cessar. Tem coisa importante que a gente precisa fazer, mas não faz sem cessar. Por exemplo, beber água é importante, mas não beba água sem cessar. Comer é importante, mas não como sem cessar. Porque é uma coisa que eu tenho que fazer sem cessar, que se eu não fizer, eu morro. Respirando. Então, a oração, o que a respiração é para o corpo, a oração é para o espírito. Ore sem cessar. Converse com Deus o dia todo, dirigindo, caminhando, andando. É a forma de se preparar. Eu vou me preparar para quando passar a aprovação. Eu vou me preparar para quando receber as bênçãos. Não, você tem que se preparar para a maior bênção que é a vinda de Jesus. E diz: em tudo dai graças. Como aquele homem que levou uma topada, os amigos dele ficaram rindo. Porque antes ele praguejava de tudo, ele era um crente pobre. E antes ele não era crente. E tudo ele soltava uma praga, um nome feio, quando acontecia algum acidente. Dava uma martelada no dedo, ele dizia um nome bem feio. Aí ele se converteu. Ele dava uma topada, perdia a unha. Aí os amigos dele: e aí? Tudo você agradece? Você agradecer pelo quê? Ele dizia: eu agradeço. Eu perdi a unha, mas ficou o dedo. Sempre poderá crescer uma nova unha. Outra vez os cachorros roubaram a carne que ele estava levando para casa. Aí os amigos dele: e aí, cara? Vai agradecer pelo quê? Ele disse: os cachorros levaram a carne, mas ficou apetite. Eu sempre posso satisfazer. Então, em tudo dá graça. Isso aqui, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Porque aí em 2 Tessalonicenses ele vinha falando exatamente, em 1 Tessalonicenses, se você pegar a epístola, você vai ver que é uma epístola pequena, tem apenas 5 capítulos. E no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala da segunda vinda já, quase que a mesma coisa que ele falou aos Coríntios. Ele defende seu ministério contra os oponentes, ou seja, inimigos que tentavam destruir a ele, mentindo, caluniando sua reputação. No capítulo 2, ele vai dar instruções, explicar o que foi que ele mandou Timóteo para Tessalônica e agradece pelo bom testemunho da fé deles. No capítulo 3 e 4 ele continua dando instruções, mas é nesse capítulo 5
que ele dá instruções claras sobre como se preparar para a volta de Cristo. Ele dá instruções claras, específicas sobre santidade sexual, sobre amor fraterno, sobre trabalhar, cuidar dos próprios negócios para não depender de ninguém. E ele vai corrigir a desinformação sobre a segunda vinda. Porém, a coisa principal aqui que ele vai falar tem a ver com como é essa lista de como eu devo me comportar. Eu devo ser sempre alegre, me regozijar. Regozijar é gozo dobrado. Porque por que o crente se regozija? Quer ele tenha prejuízo, quer ele tenha lucro, quer ele ganhe, quer ele perca. Porque ele sabe que Deus está no trono, que Deus está controlando e que Deus vai sempre fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Então ele não desanima nunca. Então ele se alegra sempre, ele ora sempre, ele em tudo dá graça. No versículo 19, não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir o Espírito? Usando a metáfora do Espírito Santo como uma lâmpada, é como se você apagasse a lâmpada do Espírito. Em lugar de você andar no Espírito, você anda na carne. Você só vê porcaria, só assiste porcaria. As músicas que você assiste são nojentas. São aquelas músicas de sofrência. Como é que você vai ser alegre com aquela música que o cara vai pro bar tomar uma, depois de ouvir a música ele toma 10? Não extingais o Espírito. Então eu quero me deter nessa principal que não desprezeis as profecias. O futuro do crente está garantido, do descrente não. O futuro dele está garantido, o inferno. Mas o do crente, ele disse, nós aguardamos novos céus, nova terra, nós aguardamos as moradas preparadas por Jesus Cristo. E baseado nisso ele diz, examine tudo, retenha o que é bom, só se apega ao que for bom, for ruim, joga fora. Abstenha de toda a aparência do mal, fuja de parecer que você está fazendo uma coisa errada. E o irmão que ele gostava de, depois da escola dominical, sentar na mesa lá de um bar e pedir uma cajuína e ficava tomando a cajuína. E o irmão passava e dizia, irmão tomando cerveja, a cajuína parece uma cerveja, né? Então ele devia evitar isso, ele devia comprar cajuína e levar para casa, porque ali, quem vê, mas ele pode dizer, eles são julgadores, errados, hipócritas. A questão que a Bíblia diz, evite até o que se parece mal. Você não está fazendo mal, mas está parecendo. Por isso que eu não dou carona a uma mulher se eu estiver sozinho no carro. Não interessa quem. A não ser que seja uma irmã minha, a minha mulher, a minha mãe. Por quê? Mesmo que eu não faça nada com ela, mas vai parecer que eu posso estar fazendo. Então, a Bíblia diz, evita a aparência do mal. Ele conclui aqui dizendo, o mesmo Deus vos santifica em tudo. É assim que se prepara para a volta de Jesus, para o dia do Senhor. Vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o foco todinho é a segunda vinda, não é a primeira vinda. E ele termina dizendo, fiel que eu vos chamo, o qual também o fará. Ele está dizendo, Deus vai fazer exatamente do jeito que ele disse. Por isso não despreze as profecias. Por isso, preste atenção no nosso tempo. Nós podemos estar bem pertinho do arrebatamento. Pode ser hoje à noite. Como é que o mundo está? O mundo está bem parecido como na vinda de Jesus Cristo. Em Ezequiel capítulo 38 e 39 fala de uma batalha futura envolvendo as nações do norte e as nações do norte, do lado lá da Rússia, do lado confederado com ela, os comunistas, se juntando para uma espécie de guerra contra Israel, contra o povo que Deus decidiu
que seria o seu relógio profético. E hoje nós vamos, ao olhar para o mundo, nós vemos aí, no que é chamado geopolítica, ou seja, como a política, ela tem a ver com os vários blocos geográficos, as várias nações, e estão sendo feitas alianças. Os países comunistas estão fazendo aliança, a Rússia com a China, com a Coreia do Norte, eles lá fazendo aliança aqui com a Venezuela, que é comunista, com Cuba. O mundo se prepara para uma grande guerra. Nós vimos o que foi que o Hamas fez com Israel, a provocação, a quantidade de jovens que ele matou covardemente, de famílias, e essa guerra já vai completar 2 anos. Aí, para defender os terroristas do Hamas, se levanta o Hezbollah, que é outro grupo terrorista da Síria. O Irã, que é outro grupo inimigo de Israel, ele financia e alimenta esse ódio contra Israel, exatamente como a profecia diz. Recentemente, o Assad, lá da Síria, ele, depois de 50 anos de sua família no governo, ele caiu, criando um vácuo de poder e deixando que outro grupo terrorista assuma o poder. Então aumenta as tensões e o medo de uma terceira guerra mundial, o que na Terra aumenta um desprezo pela verdade, especialmente pela verdade de Cristo. Jesus Cristo avisou que no final dos tempos seria uma época de grande engano, onde a mentira seria mais valorizada que a verdade. Jesus Cristo diz em Mateus 24, 4 a 5: E Jesus respondendo lhe disse-lhes, eles perguntaram lá em Mateus 24 para Jesus, quando é que ia acontecer as coisas relacionadas com o dia do Senhor, com a segunda vinda? E diz lá o Evangelho de Mateus, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, tenha extremo cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, vivemos numa época de engano, numa época de desinformação, ou seja, tudo está sendo dito ao contrário. É a era própria para o Satanás, que ele é o pai da mentira, e as pessoas estão sendo enganadas no sentido da política, no sentido dos relacionamentos, das vivências. Diz que a Bíblia não descreve profecia. Nós estamos vivendo na época da mentira global. Lembra? Os países que estão em guerra, a Rússia com a Ucrânia, a Ucrânia escudada pela OTAN, que são várias nações dando ajuda à Ucrânia, ou seja, ali tem tudo para ter o estupim de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vivendo isso. Cristo disse em Mateus 24:6, e ouvireis de guerras e de rumor de guerras, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Só que esses conflitos que estão acontecendo agora são diferentes de outras épocas, porque o potencial de destruição e de comunicação é tremendo. Também outra coisa que está acontecendo com muita frequência são as catástrofes, os desastres naturais. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul simplesmente foi praticamente destruído. Em Lucas 11, 21 e 11, o Senhor Jesus disse, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Nos últimos tempos, o mundo sai de uma crise econômica para outra econômica. A inflação está aumentando aqui no Brasil.
O que se espera para 2095 do Brasil é uma inflação que vai corroer os recursos das pessoas. Embora o presidente foi dar um discurso de mentira na televisão, dizendo que no Brasil estava tudo bem, estava todo mundo comendo, aí o pessoal fez um panelaço, batendo nas panelas: seu mentiroso, canalha, o Brasil está ruim das pernas, porque o Brasil está sendo administrado de uma forma maligna, de uma forma que não respeita a justiça, a verdade e nada. E nós vemos, conforme Apocalipse 13, que o mundo vai ser governado por um diretório mundial. Fala de 10 reis que vão governar o mundo, e esses 10 reis darão seu poder ao anticristo. Ou seja, a ONU ganha cada vez mais poder, a OTAN e outros organismos multilaterais. E lá em Mateus 24, ele diz que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Hoje, por conta da tecnologia, não tem mais um lugar na Terra onde o Evangelho não foi pregado. Nem que seja pelo YouTube e por outras plataformas, outras redes sociais. Cristo disse: esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, então virá o Senhor. É interessante que em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o seu desvio da fé. O final dos tempos não será caracterizado por grande reavivamento e derramamento do Espírito, não. Você nota que a maioria das igrejas são verdadeiras, vamos dizer assim, são verdadeiros shopping centers que vendem tudo, que tem tudo dentro, só não tem Jesus Cristo. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição. Então esse anticristo, esse anticristo, esse filho da perdição, quem usa a terminologia anticristo é João. Quando diz anticristo, não é só que ele é contra Cristo. Na realidade, esse anti pode ser alguém que virá como Cristo, se fazendo de Cristo para enganar nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Ele será outro Cristo, um falso Cristo, e depois da metade dos 7 anos, ele vai realmente se apresentar como um ser maligno. Então ele diz: ninguém nos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Esse anticristo, esse filho da perdição, se opõe, é contra, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto aqui, Paulo diz que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Hoje o templo de Jerusalém, no lugar dele, tem a mesquita de Omar, que é uma mesquita muçulmana, que é uma blasfêmia para Deus. Então o que acontece? Os judeus já têm todo o terceiro templo preparado nessas construções moldada, que ela é moldada, são de encaixes, tem todos os utensílios do templo já preparados, e está esperando que aparecesse anticristo para fazer uma aliança entre Israel e os árabes, e de alguma maneira os judeus vão construir o terceiro templo lá em Jerusalém, no Monte Moriá, talvez lado a lado com a mesquita de Omar, que é um templo islâmico. O fato é que o terceiro templo vai ser construído, as peças já estão tudo aí. Apocalipse João fala desse terceiro templo, Paulo fala aí em Tessalonicenses, e João fala em Apocalipse 11:2, olha,
João diz, e foi-me dado uma cana é como fosse 1 metro de medir, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, ou seja, vai ser reconstruído o 3º templo. Paulo afirma isso profeticamente e João o apóstolo. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui são 3 anos e meio. A grande tribulação, conforme as 70 semanas de Daniel, a última corresponde a 1 semana de anos. Cada dia corresponde a 1 ano. Então, 42 meses corresponde a 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio, ele vai se aparecer como o falso Cristo. Porém, ele diz aqui que na outra metade ele vai pisar Jerusalém. Hoje existem obstáculos para que os judeus construam o seu templo, aonde o anticristo vai entrar e vai profanar e vai querer ser adorado pelo Deus. Também toda a economia hoje se prepara para aquilo que está profetizado no Apocalipse. Eu falava com Israel essa semana que o livro de Apocalipse é o livro mais atual que existe. Hoje eles estão pensando em fazer uma moeda digital onde o governo tem controle de todas as pessoas através dessa moeda, o Drex. Apocalipse 13, 16 e 17 diz, aqui fala daquela época onde todo mundo será controlado pelo dinheiro do anticristo. Olha o que é dito. A besta, esse filho da perdição, esse iníquo, diz aqui, diz que o anticristo faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal, uma marca na sua mão ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o nome do seu nome. Então você nota que hoje tem condição do governo ter esse controle total através da inteligência artificial, através desse dinheiro digital, e qualquer coisa que você comprar, você pode comprar um bombom, o governo vai saber. Então tudo está marchando para o cumprimento do dia do Senhor. Alô? Tudo está marchando para esse tempo. A eleição do Donald Trump agora, ele diz que vai fazer alianças, ele vai acabar com as guerras. O Elon Musk, ele já está desenvolvendo robôs, ele está desenvolvendo tecnologia para aquela estátua da besta, onde ela fala e onde as pessoas poderão se comunicar com ela e serem adoradas. Portanto, o mundo está maduro para ser colhido. Nós podemos ser a geração que vai ser arrebatada. Você está preparado? Ah, pastor, eu estou preparado. Paulo disse, você se regozija sempre. Senão, você não está preparado. Você ora sem cessar. Senão, você não está preparado. Em tudo você dá graça, você vive reclamando da vida. Não está preparado. Você vive carnalmente, mundanamente, você está apagando o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Você despreza as profecias, você está prestando atenção como a profecia de Deus está se cumprindo rigorosamente? Você está examinando tudo e segurando só o que é bom? Você está se abstendo, você está evitando fazer coisas que confundem as pessoas, que parecem mal? Vamos lá, Senhor Deus, nosso Pai, que nós estejamos preparados para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos preparados para a vinda de Deus. Louvado seja em nome de Jesus Cristo. Amém.